Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bom, para variar, vamos falar da Proguaru? Vamos falar um Como pouquinho. é que estamos? Na verdade, a greve foi suspensa na semana passada, porque a audiência que aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho, uma audiência, acho que, se eu não me engano, é a segunda ou terceira, deu alguns apontamentos, como não descontar os dias parados até o dia 6, como manter a estabilidade durante 30 dias dessas pessoas que estiveram no movimento paredista, na greve, enfim, uma série de medidas. E uma delas, que era a continuidade de negociações, foi um apontamento de dizer, olha, isso tem que haver uma negociação entre prefeitura, direção da empresa, Proguaru, prefeitura e sindicato e comissão de trabalhadores. Então nós estamos nessa fase de negociação. Hoje nós tivemos uma reunião, aconteceu uma reunião com o secretário de Justiça, Ayrton Trevisan. Na semana passada tinha sido marcado uma também com Ayrton Trevisan e o secretário de governo, Edmilson Americano. Enfim, estamos em negociação e esperamos que o governo aí aponte para uma saída que seja o bom senso para todos, né? Então, abriu uma porta de negociação, isso que é importante. Infelizmente, essa porta só foi aberta aí na pressão, né, Pedro? 24, 25 dias de greve e onde se percebeu que tinha que se negociar, né? Mas a prefeitura não acena com desistir de... Não existe esse aceno, mas é sempre na mesa de negociação, os argumentos serão colocados, é o que eu digo, cabe o bom senso, né? Tem aí uma possibilidade de haver um recuo, de haver pelo menos um prazo para isso, dizer, olha, vamos estudar melhor este assunto nos próximos 2, 3 anos, uma medida mínima aí seria o bom senso, que não tem um aceno para que isso seja feito, mas a nossa parte, enquanto parlamentar, enquanto vereador, de apelar que o prefeito coloque a mão na consciência e tenha essa atitude de grandeza, inclusive, né, uma atitude de quem está à frente de uma das maiores prefeituras do Brasil. Então seria muito bom que isso pudesse acontecer e ocorrer, né? E PDV, alguém falou alguma coisa? Na verdade, não. Não, porque existe uma dificuldade, Pedro, em relação ao PDV, que é o seguinte: se o movimento que fez a paralisação, o mesmo sindicato, diz, não, então vamos começar pelo PDV, você já está dizendo, então, tá bom, então a empresa vai fechar, e não é esse o sentimento que a gente tem. Entendi. Até porque o governo tentou, de várias maneiras, minar o tempo inteiro na base da Proguaru, entre os trabalhadores, essa ideia de que o PDV seria muito bom, seria um dinheiro, se falava à época, o próprio prefeito disse, olha, tem gente que vai receber 20 mil reais, é um PDVzão e tal, e na verdade 20 mil reais numa situação que a gente está hoje, onde as pessoas estão acumulando dívidas, dificuldades e tal, vai acabar rapidamente e as pessoas vão ficar aí na rua da amargura, literalmente. Então, por isso que o PDV tem sido deixado de lado e não tem sido conversado. É óbvio que existem alguns funcionários dentro da Proguaru que gostariam do PDV porque já tem uma situação estabilizada, seja de aposentadoria ou seja uma outra situação, mas não é a maioria. É um grupo menor. Por isso a gente sempre pediu, com todo respeito à posição destes trabalhadores, que eles fossem solidários aos outros e não colocassem o tempo inteiro essa questão, olha, queremos o PDV, porque ia prejudicar todo o movimento desses outros trabalhadores que não querem o PDV, querem o seu emprego. Fizeram uma opção, já dizer, eu não quero PDV, quero continuar trabalhando. E, vereador, e o referendo? O referendo, o relator não elaborou ainda o texto dele, é necessário que ele o faça, só após isso é que pode ir à votação dos conselheiros do Tribunal Regional Eleitoral. É óbvio que toda semana a gente liga, pergunta, cobra, mas é aquilo, o poder judiciário ele tem a sua independência, né, Pedro? Então, muitas vezes no tempo, é óbvio que eles sabem da urgência que tem e pode ser que uma decisão favorável aos trabalhadores e à continuidade da empresa, pode ser que ela seja tardia demais. Então, ou seja, se tomar uma decisão demorada e a empresa já ter encerrado as suas atividades, vai ser uma decisão tardia e injusta, na minha opinião. Por isso a gente tem pressionado, né? Mais uma vez, também estamos apelando para o bom senso, né? Bom, os empregos estão garantidos até novembro, então? Isso, existe aí lá na negociação que foi feita, garantir essa estabilidade de 30 dias. Porque existia um medo também de quem estava em greve dizer, pô, eu posso ser demitido antes dos outros como castigo por estar em greve? Então o sindicato, no momento da negociação, colocou, nós precisamos ter aí uma estabilidade e mesmo a questão do desconto, vai descontar? Então, do início do movimento lá atrás até o dia 6, foi considerado que a empresa deve pagar
o salário destes trabalhadores, inclusive sem ali entrar no detalhe da negociação da compensação, que é algo natural que aconteça. Mas nem a questão da compensação foi colocada. Foi dito apenas o seguinte: paga-se o salário mesmo daqueles que estiveram exercendo o direito constitucional, que é o direito de greve, né? Bom, vereador Edmilson, vamos falar sobre a taxa do lixo. Há rumor que o prefeito Guti vai rever alguns valores. Na verdade, Pedro, a pressão tem aumentado. De diversos setores. E não é uma pressão que vem apenas de nós que somos da oposição ou de setores muito localizados. Se você vai sociedade, da sociedade como um todo, onde você vai, as pessoas... Caiu a ficha, na verdade, agora, Pedro. Porque muita gente falava, a taxa do lixo não vai chegar para mim. Sempre aquele negócio, vai ser sempre para o outro. Quando a pessoa viu que o prefeito publicou, porque antes existia assim, não, mas ele não vai fazer isso, não vai aprovar, vai ficar na Câmara, mas não vai votar, votou e aprovou. Depois, no segundo momento, mas se ele vai para ele agora, ele vai analisar melhor, não vai publicar, ele publicou. Então, a partir da publicação, acho que já era um movimento de desgaste grande, ele só cresceu mais ainda das pessoas falando, não, realmente foi ele mesmo que fez. Porque tinha muita gente, aliado do prefeito aí nos bairros, iludindo, dizendo, não, mas isso aí não foi o prefeito que fez, não. Foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro, isso aí é outra coisa e tal. Não que o Bolsonaro tenha feito coisas boas, não tenha feito nada de bom. Mas essa besteira, esse erro não foi feito pelo Bolsonaro, foi feito pelo prefeito de Guarulhos. Então muita gente estava dizendo, não, mas isso aí não é ele. A hora que você publica no Diário Oficial, diz, tá aqui, qual o nome que está aqui? O prefeito da cidade de Guarulhos. Então, isso tem aumentado a crítica e a pressão, né, para que revejam. E fora, Pedro, eu particularmente acho que deveria haver uma extinção da lei para discutir não valores, mas para a gente discutir a forma de cobrança, para a gente discutir, inclusive, quanto se gasta hoje, porque não está claro, para a gente discutir, inclusive, como que é utilizado o dinheiro, porque hoje o dinheiro, do jeito que aprovou a lei, vai para o Caixa Geral da Prefeitura. Ele alega 120 milhões. Não. Nós temos o cálculo, não só nosso, mas de algumas entidades empresariais, vai passar a casa dos 140. Ano. A arrecadação ou gasto? A arrecadação. Você está falando de gasto? Não, aí é outra coisa que também na informação não bate. Eles estão dizendo que a arrecadação ficaria em torno de 100, nós estamos dizendo 140. O gasto diz que gasta 120, não gasta 120, pega o contrato. O contrato está assinado em 90. Gasta quanto? 90. 90? Porque é o contrato que está assinado. Não tem um contrato maior que, a não ser que tenha alguma outra coisa que não esteja naquele contrato, que eu acho que não. Esse novo, inclusive, foi assinado. Agora, me permita, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né? Ricardo Nunes. Ele acabou com a narrativa do prefeito Guti e dos apoiadores dele, porque o pessoal daqui dizia, o Guti está sendo obrigado a implantar a taxa do lixo. E por que São Paulo não está sendo obrigado? Não é isso? Então, toda essa discussão ficou meses, né? A gente falando aqui, não existe a obrigatoriedade, não existe um formato pronto, não precisa ser desta forma que seja implantada. E os defensores do governo, inclusive alguns vieram até aqui, colocavam, não, olha, tem que ser feito, é obrigado a fazer. Agora, a maior cidade do Brasil, entendeu? Que é São Paulo, que é aqui do lado, é na divisa com a gente aqui, de Guarulhos, o prefeito simplesmente disse, não vou fazer e vai ficar desse jeito mesmo. Então, ou seja... Marcou um golaço. Qual que é o argumento? Ele sai na frente dizendo o seguinte, espera um pouquinho, aqui em São Paulo tem prefeito. Vocês podem até não gostar de mim, mas aqui tem prefeito? Tem. Então, ou seja, Guarulhos ficou numa situação do né? Porque muita gente estava defendendo, falava, e agora? Qual o argumento que a gente vai utilizar para defender? Antes era porque era obrigatório, não é obrigatório. Caiu. Antes era porque esses valores estabeleciam um critério de valores que as cidades estavam usando. Não é verdade, porque várias cidades, eu sempre cito aqui a nossa vizinha Itaquá, os valores são muito diferentes dos valores que serão praticados em Guarulhos. E a forma de cobrança também, é por metro quadrado, não é por metro cúbico. Exatamente, porque o metro cúbico ele vai penalizar ainda mais, porque você tem no consumo de água, você pode ter elementos que você queira questionar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um vazamento. Teve o vazamento. Normalmente você já tem que pagar a conta para depois recorrer, dizer para comprovar ou não. Você vai pagar a taxa de lixo. Depois, como é que faz essa taxa? Devolve a taxa? Você não quer saber se tem que fazer esse depósito? Abate no mês seguinte? Nada disso está claro. Além do que eu acho gravíssimo, trabalhando com o argumento que o governo coloca, que é o seguinte, não, a gente precisa arrecadar porque o lixo, a gente precisa melhorar a coleta, precisamos honrar o compromisso, o contrato. Por que não tem uma conta específica? Por que a lei foi aprovada e o depósito vai ser feito na conta do Tesouro? O que é a conta do Tesouro? É onde caem todos os tributos. Toda a arrecadação passa por ali. E o prefeito gasta como quer.
Ou seja, dali ele pode asfaltar uma rua, ali ele pode reformar uma escola, uma BS. Não é carimbado? Não é carimbado, que é outro absurdo. Então, mesmo esse argumento de dizer, nós vamos melhorar a coleta de lixo, vamos melhorar o sistema que a gente tem hoje, não é verdadeiro, porque esse dinheiro não vai ter fiscalização nenhuma. Ele vai para a conta geral do Tesouro Municipal. A Sabesp é obrigada a aceitar essa cobrança? Para a Sabesp, enquanto empresa, é rentável, é dinheiro que vai entrar. Não pense você que a Sabesp vai receber e não vai ter uma taxa em cima do valor que é repassado. Vai ter um ganho, então. Vai ter, claro, é o trabalho que ela está fazendo. Quem faz a medição da água são funcionários da Sabesp. Então, se esses funcionários vão trabalhar de graça, a companhia vai dizer, não, nós vamos fazer isso na camaradagem? Não vai. Então, a Sabesp vai ter aí também a sua fatia. Então, do ponto de vista de empresa, ponto de vista empresarial, a Sabesp até poderia, Pedro, dizer, olha, não quero, mas não seria o comum. É a mesma coisa a Bandeirante. A Bandeirante, Bandeirante Energia, DP Bandeirante, quando surgiu a taxa da luz, da iluminação pública, a Bandeirante viu ali uma oportunidade também. Espera um pouquinho, não tem problema, pode repassar para cá o recurso. Mas ela não quis fazer o serviço de iluminação pública, né? Exatamente. Ela falou, eu recebo, mas repasso para uma conta, olha a diferença, para uma conta específica, inclusive. Se você vê a lei da COSIP, a lei diz que é uma conta específica, é um fundo específico, onde a Bandeirante Energia recebeu, deposita lá. Neste caso, a Sabesp não vai mandar para essa conta específica, ela não existirá. Ela vai mandar para a conta geral da prefeitura, que esse é outro risco. Bem lembrado, essa questão não tinha me atentado ainda, bem lembrada essa questão da EDP Bandeirantes. Sim. Bom, 18h23, vereador, eu entrevistei semana passada aqui a chefe de divisão, Malu Fayal, do DRI, né? DRI. Departamento de Rendas Imobiliárias. Ela fez as considerações dela, pelo que eu entendi, ela disse que a dificuldade é da estrutura física e pessoal lá do departamento. Então, mas vamos desfazer algumas coisas. Primeiro, a Maria Luísa que esteve aqui, que é servidora e que está nomeada como chefe de divisão, onde estranhamente é um departamento tão importante da prefeitura, está há 2 anos sem diretor. Ela fala que tem que ser da categoria? Eu não sei, mas o fato é, sendo da categoria ou não sendo, o lugar está vago. Os 2 departamentos, aliás, que tratam da arrecadação estão vagos aí há 2 anos, me causa muita estranheza. Segundo, Pedro, quando ela coloca aqui, nós não temos pessoal aqui, ela é uma confusão. O que ela fala traz elementos de confusão. Vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, Maria Luísa, o que acontece sobre a função de vocês, sobre os inspetores fiscais que estão no concurso para ingressar? A lei, existe um questionamento judicial. Você pegou tão pesado aqui na questão do questionamento judicial em relação aos cadastradores, os agentes de cadastro, e não falou que, por exemplo, essa lei é uma lei que é questionada numa ação popular e que tem parecer do Ministério Público, do promotor da cidade de Guarulhos, dizendo que a lei é ilegal. Como é que você vai chamar? Então, vou usar o mesmo exemplo. Como é que você vai chamar essas pessoas se existe questionamento judicial na lei que criou essas vagas? O concurso? O concurso. A lei que criou as vagas que gerou o concurso depois. Então, se tem um questionamento na origem, como é que você vai dar posse a um servidor que tem uma lei que está sendo questionada? Só para colocar aí os pingos nos is. Está sob júdice. Está sob júdice. Segundo, quando ela coloca ali, nós chegamos lá e nossa equipe é pequena. Na verdade, vamos contar a história inteira. Vocês, inspetores fiscais, nunca foram do DRI. Vocês sempre foram lotados no departamento que trabalha, entre outras coisas, com o ISS. Nunca com a questão do tributo do IPTU, do ITBI ou de outras finalidades ali. Vocês eram de um outro departamento. Vocês tiveram um cargo que foi criado numa lei onde vocês não tinham funções. Isso só foi corrigido depois. E como é que foi corrigido? Para colocar vocês responsáveis pelo ISS. Aí ela disse aqui, pegou até pesado, na minha opinião, uma deselegância de servidor para servidor, insinuando aqui que as pessoas, os cadastradores estão lá, não querem trabalhar ou estão lá. Mas vamos recuperar um pouquinho. Quem é que entrou com a ação para questionar as funções dos cadastradores? A associação que ela diz representar. Aliás, ela veio aqui em nome da associação, até achei que ela ia ter uma fala mais enquanto associação dos inspetores, e foi uma fala mais de secretaria, mais do espaço que ela ocupa ali, do cargo que ela ocupa, infelizmente. Então, quando ela fala isso, é bom que a gente coloque os pingos nos is. Primeiro, a origem do problema se dá numa ação judicial, numa ação, numa ADI que vocês moveram enquanto associação, para questionar. Quando vocês moveram, não é que o judiciário disse, o inspetor fiscal é que faz. O judiciário foi questionar o que é
os cadastradores. Ontem, não, na semana passada, quando ela veio, Pedro, também ela disse que isso já está resolvido no STF. Não é verdade, você sabe que não é verdade. Tem um recurso que está em Brasília ainda. Está sob júdice mesmo essa questão, se os cadastradores devem ou não fazer essa função. Terceiro, você disse aqui que os cadastradores poderiam fazer esse serviço e vocês iriam dar a chancela. Vocês iriam receber esse material e vocês assinam lá no final dizendo, olha, está de acordo, se proceda. Você deve conhecer um pouco de direito administrativo. O IPTU, por ser um imposto que ele é concreto, quem está lançando, quem está atestando, tem que ir no local para ver. Como é que eu lanço à distância? Se o cadastrador não é autoridade para fazer isso, você quer que o cadastrador vá lá, verifique a situação e você bata um carimbo e assina? Com qual embasamento você vai fazer isso? Ou seja, para ser sério, o inspetor vai lá no local fazer a medição? Ele não pode ir porque não está na função dele. O inspetor pode ir lá dizer, não, olha, nós vamos fazer esse lançamento, ou essa mudança, não está na atribuição dele. Então, o que existe um jogo? Se existe um jogo de interesse aqui, na minha opinião, começou quando a Associação dos Inspetores Fiscais resolveu tirar a competência de uma outra categoria, achando que essa competência imediatamente iria para eles. E não foi. Que imbróglio. E não, então, e hoje, Nossa, a Câmara não pode, eu ouvi atentamente toda a entrevista dela, a Câmara não pode se posicionar no algo fazer. Há algo fazer sim. A Câmara pode reestabelecer sim, por projeto de lei, o que são as atribuições dos cadastradores, o que são as atribuições dos inspetores. Isso pode, com uma lei nova, isso pode ser feito. E não teria problema nenhum se fazer. De quem? De autoria do Poder Executivo, então, porque nós, como é matéria tributária, Pedro, nós vereadores não podemos propor. Se pudesse, eu já teria proposto, eu acompanho este caso, tenho todo o interesse que ele se resolva o mais rápido possível. Então a Prefeitura tem que tomar a iniciativa de resolver esse imbróglio. De resolver, mas não é estranho, Pedro. Vamos pegar um outro caso. Ela diz aqui, olha, lá eu só tenho dois inspetores fiscais. Mas por que só tem 2 inspetores fiscais? Porque o cargo de origem de inspetor fiscal, os outros... não dá 11, mas os outros 8, 9, estão aonde? Estão no departamento de origem, cuidando de ISS, e não estão no departamento, na divisão que ela foi. Tanto é que quem é subordinado a ela? Hoje, o que tem subordinado a ela não são inspetores fiscais, são o antigo escriturário, que chama agente, outras pessoas de outras funções estão fazendo esse trabalho. Mas eu faço aqui para chegar onde eu quero chegar, com vocês que estão me assistindo. Vamos pegar o processo só o da Gru Airport. O da Gru Airport é 350 milhões de reais, que podem entrar no cofre da Prefeitura, basta que a Prefeitura desarquive os recursos que estavam na gaveta do antigo chefe de divisão, e a gaveta é a mesma, me parece que continua na gaveta dessa divisão. Então, ou seja, tira lá, vamos fazer uma questão, vamos fazer uma força-tarefa. Os que estão no ISS, desce 4, 5 e diz, vamos fazer uma força-tarefa, esse da Gru Airport ajudaria muito a cidade a gente resolver. Esse recurso vai até quando? Porque ele não foi julgado, ele está no limbo. A empresa contestou, também não é verdade que foi lançado, porque não foi, porque a empresa, a Gru Airport, contestou e o recurso não foi julgado até hoje. Sabe por que não foi julgado? Eu perguntei o dia que nós fizemos lá uma visita surpresa na secretaria, não foi julgado porque o chefe da época disse, não, mas nós temos 42 mil processos para ver e nós queremos ver o todo, não queremos ver esse. Ou seja, não tem uma ordem de prioridade. Tem outros grandes empresários da cidade que devem muito para a prefeitura e não está sendo lançado. Ou seja, porque estão com esses recursos intermináveis. Então eu faço aqui um desafio para a senhora, vamos fazer o seguinte, paralisa tudo, pega só o da Gru Airport. Eu quero ver se tem coragem. Pega o da Gru Airport e faz esse específico, já vai ajudar bastante. Vereador, só em defesa dela, isso não deveria ser numa instância maior do secretário, do prefeito? Pedro, mas ela não pode, eu também acho, mas ela não pode vir aqui e resumir o problema a dizer, não, é o problema dos cadastradores. Fica muito fácil, né? Eu jogar a responsabilidade para o outro. E é contraditório, porque ela mesma diz que eles não têm competência para fazer. Ao mesmo tempo, ela quer que eles façam e passe o processo pronto para eles validarem. Eu entendi na entrevista dela que ela reclama também da falta de estrutura da secretaria. Mas isso é geral, não é só Aí eu acho que ela tem razão, vamos ser corretos. Falta uma estrutura ali, porque, vamos dizer assim, que é o coração das finanças do município está ali. Você consegue ter uma entrada muito forte. O que eu estou fazendo essa provocação é para dizer o seguinte, em vez da gente ficar de braços cruzados, vamos pegar alguns casos bem emblemáticos, como esse, por exemplo, falar, vamos resolver esse aqui hoje? E está na competência desse departamento, está na competência dessa divisão. Poderia se fazer, nós vamos movimentar e vamos pôr para andar isso.
É um dinheiro que está fazendo falta para o município, infelizmente, o prefeito não tem se posicionado sobre isso, eu acho que aí você tem razão. Eu acho que secretário, na ausência de autoridade tributária, nessa briga que tem, quem é a autoridade maior do município pode assumir isso, que é o prefeito, e o prefeito pode sim delegar, o prefeito pode dizer, nós vamos resolver, pode avocar, porque, por exemplo, eu já vi cada avocação para o gabinete do prefeito de coisas tão estranhas, né? Já vimos, né? Não seria demais para então tá bom, vamos avocar para o gabinete do prefeito e vamos resolver, vamos chamar os cadastradores e falar, ó, vamos refazer a lei aqui para que vocês cumpram as funções de vocês e tal. Avoca para a justiça, pronto. Por que não está fazendo isso? Porque, na verdade, o problema é maior do que o que a gente imagina. Não adianta eu não vir aqui para fazer uma defesa. Até por ser servidor público também e vereador, eu defendo o serviço público. Eu acho que a gente tem que fazer a defesa, mas a gente tem que ter alguma coerência nessa defesa que a gente faz. E, infelizmente, entrar com aquela ação lá atrás tem um prejuízo até hoje, que é um prejuízo inestimável. Ah, mas nós não sabíamos que ia ter esse desdobramento. Pois é, mas teve. Ela mesma disse, mas não dá para as partes conversarem. Sabe por que as partes não podem conversar? Porque eu não posso sentar numa mesa de negociação e dizer, cadastrador, faça o serviço lá na ponta e traz, depois eu chancelo. Até porque não pode ser feito, é uma ilegalidade. Eu não posso assinar algo que eu não estou vendo. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Boa noite a todos e a todas. 18 horas e 32 minutos. Em seguida aqui no estúdio, o jornalista Rabi Calil.